O Ministério da Saúde começou a investigar um novo caso suspeito de coronavírus em pacientes de Minas Gerais. É o segundo caso suspeito no estado. O primeiro foi descartado. De acordo com a Embaixada do Brasil em Pequim, voos para deixar o país não estão sendo autorizados para quem quer tirar seus cidadãos da província de Hubei, onde há mais casos. O jornalismo da Santa Cecília TV conversou com os santistas que moram na China. E você confere agora como tem sido o dia a dia desses brasileiros em meio a essa epidemia que já provocou 106 mortes na China, onde o número de pessoas infectadas passa de 4.500. Que eu ia vivenciar isso, parece coisa de filme. Nos grandes centros, todo mundo de máscara, usando esse tipo de máscara aqui. Inclusive, se você quiser comprar na farmácia, já não tem mais. E quando você consegue encontrar, essa máscara é super valorizada, né, com o preço lá em cima. Thalita é bailarina e mora em Fujian, na China, há 7 meses. O coronavírus já chegou na província e, apesar de o número de casos ainda não ser alto, ela diz que a rotina das pessoas que vivem por lá já mudou completamente. Eu sou artista, trabalho com dança e a gente trabalha num grande parque que foi fechado. Deram folga pra gente por não abrir, por não funcionar, não tem nenhum público, porque todas as pessoas estão ficando em casa. Assim como outras casas de entretenimento, clubes, enfim, estão emitindo comunicados que não funcionarão até uma posterior divulgação de reabertura. Nessas imagens enviadas por outra santista, Andressa Lima, é possível acompanhar como é feito o acesso ao metrô na cidade de Bonzu. Conectara, não conseguiu entrar, foi barrado. Segundo ela, o shopping onde trabalha será fechado por causa da suspeita de um homem infectado. Eu trabalho num restaurante brasileiro que fica no shopping aqui no centro de Guangzhou e eu não pude continuar o meu trabalho. Eles dispensaram os dançarinos e vai fechar mais cedo hoje e talvez amanhã nem vá abrir porque surgiu um caso aqui no outro shopping, próximo do shopping que eu trabalho, de um cara que possivelmente está com vírus. Então, por esse motivo, eles tomaram essa precaução e vão fechar o shopping da onde eu trabalho, que é o próximo. Esse aqui é o shopping. Teilis Martinez, que é artista e mora na ilha de Hainan, onde há mais de 20 casos e uma morte, está assustado. Segundo ele, o governo orienta as pessoas a não comerem em restaurantes e, por isso, muitos estabelecimentos estão fechados. A maioria das lojas estão fechadas e os estabelecimentos que você vai, eles colocam um equipamento na sua cabeça para testar a sua febre, para ver a sua temperatura. Se você tiver com febre, já te encaminham para um lugar, para um hospital, para ficar junto com essas pessoas e ser medicadas. Qualquer temperatura acima, eles já te encaminham para um hospital. Muitas pessoas tentam resistir. Isso tem trazido um grande transtorno, porque de qualquer forma, entrando em qualquer estabelecimento, o vírus ele só dá a relação em você, que você consegue a mostrar os sintomas do vírus depois de 2 semanas. Então você pode estar em contato com qualquer outra pessoa que está com vírus e sem saber. Já são 106 mortes confirmadas e mais de 4.500 infectados só na China. Outros 11 países já têm casos confirmados, entre eles França, Estados Unidos e Japão. A paciente brasileira tem 22 anos e fez viagem recente a Wuhan, na China, e retornou em território brasileiro no último dia 24. Os sintomas da doença são os mesmos da gripe: febre, tosse e dificuldade para respirar. A principal maneira de prevenir o contágio é lavar as mãos, principalmente antes de consumir alimentos, e cobrir nariz e boca ao espirrar e tossir.
Nossa produção entrou em contato com a Autoridade Portuária, a Codesp e com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para saber quais medidas têm sido adotadas para evitar que o vírus entre no país. Ambas informaram que as recomendações sobre o assunto devem ser feitas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em contato com a agência, nos passou o roteiro a ser seguido caso algum suspeito seja identificado. Vamos ver. Se um caso suspeito for identificado em um avião, a aeronave pousa, mas não pode iniciar o desembarque. A Anvisa aciona os órgãos responsáveis e vai a bordo em conjunto com o serviço médico e a vigilância do município do aeroporto para avaliar o paciente. Se o médico descartar o caso a bordo, o desembarque dos passageiros é liberado. Caso a suspeita seja mantida, o passageiro doente é removido para um hospital de referência local. Todos os demais passageiros seguem para uma entrevista com a vigilância epidemiológica para que possam ser monitorados caso a suspeita seja confirmada posteriormente. A Anvisa monitora o trabalho de desinfecção da aeronave, descarte de resíduos e descarte de efluentes. No navio, a embarcação não recebe autorização para operar e ninguém pode desembarcar. A Anvisa e a Vigilância Epidemiológica sobem a bordo para inspecionar a embarcação e avaliar o paciente. Caso a suspeita seja mantida, o passageiro ou tripulante é removido para um hospital de referência. O navio não recebe a chamada livre prática, a autorização para operar, e a tripulação e os passageiros ficam impedidos de desembarcar. Se o caso for confirmado, a Anvisa e a Vigilância fazem uma avaliação sobre o procedimento com a tripulação e os passageiros que ficaram a bordo. Mas atenção! Em caso de navios que já tinham iniciado a operação quando o caso suspeito apareceu, a Anvisa manda suspender a operação do navio e os tripulantes devem ficar a bordo. Neste caso, deve ser investigado se o tripulante suspeito já tinha descido do navio para que a Vigilância Epidemiológica realize a investigação de possíveis contatos. Em todas as situações de casos suspeitos encaminhados para o serviço hospitalar, a confirmação ou descarte definitivo da suspeita é feita pelo Serviço de Saúde e pela Vigilância Epidemiológica. E o aumento no número de casos de coronavírus em todo o mundo ameaça não só o PIB, o Produto Interno Bruto chinês, mas também a economia global, uma vez que o país asiático tem papel mundial importante no setor de consumo, turismo e em atividades de lazer. E quem vai explicar melhor como essa epidemia pode trazer problemas econômicos mundiais é a repórter Patrícia Nunes, que está com um especialista. Olá, Patrícia. Boa noite para você. Quem está aí? Boa noite a todos que assistem ao Caderno Regional. O nosso convidado de hoje é o economista Pablo Nostri Simões. Olá, boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Patrícia, tudo ótimo. Que bom. Primeiramente, a gente vai começar a falar, a explicar como o vírus está atrapalhando a economia do país, né? Como nós vimos na reportagem exibida agora há pouco em nosso jornal, muitos estabelecimentos comerciais já estão fechados. O que isso representa? Grande verdade, Patrícia. Na verdade, é um grande anticlímax, né, para o consumidor chinês, né? Porque e para o comércio chinês também, no geral, né? Pois no final de janeiro se comemora o Ano Novo Chinês, né? Então milhões de pessoas, né, no país percorrem várias distâncias, né, dentro do país, aquela coisa toda, e estão dispostos a consumir, comemorar, né, as festividades, o comércio se prepara para essas ocasiões e você tem o quê? Esse anticlímax, né? Vários eventos foram cancelados na China por conta dessa epidemia, né? Então, com o fechamento desses estabelecimentos, você obviamente tem uma sensação ruim, né? O chinês não compra, a economia não se movimenta, isso com certeza deverá impactar na economia, né, no PIB desse país, né, no mês, né? Como que a situação na China pode afetar outros países? Perfeito. Então, sempre que a gente se fala de China, né, é tudo muito grande, superlativo, né? São 1,7 bilhões de consumidores, né? Então, você tem, por exemplo, o impacto sobre o saldo do balanço comercial, né? Na questão os chineses não somente são grandes exportadores, mas também são grandes importadores de produtos do mundo inteiro. Os chineses são o maior contingente de turistas no mundo, isso há pouco a gente fala, né? Mas com certeza no turismo, setor de turismo na Ásia, países vizinhos à Ásia, né? Por exemplo, Tailândia,
Singapura, Vietnã, até mesmo o Japão, né, recebe um grande fluxo de turistas chineses. Esses países com certeza irão sofrer muitos impactos, né, nas suas economias, né, pois o turismo representa grande fatia do PIB para boa parte desses países na Ásia, né, e também na Europa. Para o Brasil, existe algum risco de abalar a economia? E o que o governo deveria fazer para tentar amenizar a situação? Perfeito, Patrícia. Em relação ao país, ao Brasil, né, o Brasil, em termos de fluxo de pessoas, turistas chineses, nós não temos um fluxo muito grande aqui no país, né? Então você tem tanto fluxo de pessoas movimentando esse setor. O grande impacto mesmo da economia brasileira será nas exportações, né? A China, como sabemos, é o maior comprador, o maior consumidor dos nossos produtos, né? Dos produtos brasileiros, principalmente as commodities, né? Como nós tivemos principalmente impacto no setor de transportes, né, lá na China, com trens parados, transporte, logística de caminhões, aquela coisa toda, você vai ter principalmente uma menor demanda, menor procura por derivados de petróleo, então principalmente petróleo, outras commodities como soja, milho e minério de ferro, você vai ter obviamente uma redução na procura por esses produtos pela China. Sim. Obrigada por sua entrevista, tenha uma boa noite. Obrigado, Patrícia, boa noite aos telespectadores. Até mais. Voltamos ao estúdio, é com você, Irineu. Obrigado, Patrícia. Reeleito, Ariovaldo Feliciano segue como provedor da Santa Casa de Santos. Ariovaldo Feliciano obteve 25 dos 28 votos possíveis do Conselho Deliberativo, enquanto Elias Francisco da Silva Júnior teve a preferência de 2 conselheiros. Além disso, 1 votou em branco e 2 não exerceram seu direito. No cargo desde 2016, Ariovaldo segue como provedor da Santa Casa de Santos pelo 3º mandato consecutivo. Ele permanece na função até 2022. Você vai ver agora o drama de uma aposentada de São Vicente que tem direito a remédios de graça para o filho com paralisia cerebral e não recebe. Um problema que já dura meses. Porta do AME, Dona Valéria passa por mais um momento de tristeza. Ela mora em São Vicente e vem aqui pelo menos uma vez por semana para pegar medicamentos para o filho, que tem paralisia cerebral. São 2 remédios para evitar convulsões que ela recebe do Estado. Mas faz tempo que ela sai de mãos vazias. Há 8 meses que eu não recebo. Esse eu já tenho 12 anos. Né? O outro processo é mais recente. Eu comecei a receber em maio. Quando foi em setembro, me deram metade da medicação. Dona Valéria conta que para o filho não ficar sem remédio, ela faz dívidas, usa o cartão de crédito. Um dos medicamentos custa R$ 800 por mês e o outro R$ 300 por mês. Se ele ficar sem, ele pode ter uma crise muito mais forte, né? Muita coisa pode acontecer. Ela nos mostra as ordens judiciais que obrigam o Estado a fornecer os remédios. E mesmo assim, nada. E ela continua brigando. A gente liga, quando consegue falar com alguém, não tem e não tem previsão. A resposta é, não tem previsão. Quer dizer, se nem o juiz, eles estão, né, tendo medo, respeitando, né? Então é uma situação difícil. O Departamento Regional de Saúde informou que os remédios do filho da Dona Valéria estão sendo adquiridos. Disse ainda que vão cobrar agilidade na entrega. Barato que pode sair caro. Especialistas alertam para os riscos de usar óculos de sol falsificados. Pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias Ópticas indica que 4 em cada 10 pessoas compram acessórios de origem duvidosa. Comércio ambulante, uma variedade de modelos e lentes. Óculos de sol a R$ 15, R$ 20 reais. Valores que atraem a clientela. Que é mais barato. Cláudio não abre mão dos óculos escuros em dias de sol e sempre faz questão de comprar o acessório em uma loja especializada. E a qualidade dos óculos preocupa? Preocupa. Por isso que quando eu vou comprar, eu procuro comprar daquelas marcas já estabelecidas que a gente sabe que tem um padrão de qualidade que vai atender aquilo que a gente precisa. Mas nem todo mundo pensa assim. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Ópticas, 4 em cada 10 pessoas compram óculos falsificados. Especialistas alertam que, nesse caso, o barato pode sair caro. Este oftalmologista explica que quando os olhos estão expostos à luz, a pupila se fecha. A lente escura, mesmo falsificada, inibe esse movimento, mas não protege a visão. Aí está o perigo.
Quando você dilata a pupila sem proteção, você corre o risco de ter várias doenças oculares, como, por exemplo, tumores palpebrais, doenças na córnea, catarata e até degeneração no fundo de olho, uma degeneração macular, que é oriunda de queimadura na retina. O médico garante que é preciso estar atento à procedência e sempre comprar os óculos de sol em lojas especializadas, o que garante a qualidade do produto. Se você tiver que optar entre usar um óculos escuro que você desconhece a procedência ou sair sem proteção nenhuma, é melhor que você não compre óculos escuro. Saia na luz solar. Nós já mostramos aqui no Caderno Regional a história do Lorenzo, um menino de Praia Grande que sofre com uma doença rara e precisava de uma cadeira nova. A família conseguiu, graças à ajuda de quem contribuiu com uma vaquinha virtual. Nas fotos, a lembrança de um menino saudável que fazia natação, capoeira. A infância feliz de Diego mudou radicalmente quando ele foi diagnosticado há 4 anos com adrenoleucodistrodia, a síndrome de Lorenzo, que é rara, ocorre somente no sexo masculino e atinge 20 mil meninos em todo o mundo. Esta foto foi tirada 1 mês antes do diagnóstico. Uma notícia que mãe nenhuma deveria receber. O médico, na hora que ele abriu o exame, que ele confirmou o que eu já sabia, né, foi muito difícil. O Diego olhava para mim e falava assim: por que você está chorando? Aí eu tentava me acalmar, mas não dava. Hoje, Diego tem 13 anos e é totalmente dependente. No mês passado, a nossa equipe conversou com a mãe da criança, que, na época, precisava de uma nova cadeira de rodas para o filho. Olha, para manter toda essa estrutura que o Diego necessita, custa muito caro. Em 2 meses, Valéria conseguiu o valor necessário para comprar a cadeira. O que você faz quando as pessoas ainda te procuram querendo doar para a compra da cadeira? Eu agradeço, né, e digo a eles que nós já atingimos o nosso objetivo. Muitas pessoas ainda nos procuram, reconhecem o Diego na rua, param, falam que quer. Eu falo: não, gente, não precisa mais, muito obrigada. Graças a Deus atingimos o nosso objetivo. Damos a oportunidade de outras pessoas serem ajudadas também. Ladrões de óleo sujo, é isso mesmo. Em Praia Grande, homens furtam barris de óleo usado em hamburgueria no bairro Flórida. A ação foi gravada por câmeras de monitoramento do comércio. Nas imagens, um homem aparece pulando de dentro para fora da hamburgueria. Ele ajuda o comparsa a invadir o estabelecimento e entra novamente. Um deles pega um tambor de 50 litros cheio de óleo usado e entrega para um terceiro. O trio foge. Um problema nacional. Milhares de pessoas que têm direito à aposentadoria veem seus pedidos emperrados na burocracia do INSS. Na região não é diferente. Vida trabalhando como autônoma, chegou a hora de Dona Josefa, de 67 anos, se aposentar. Em novembro de 2019, ela deu entrada no pedido do benefício. No caso dela, houve dificuldades. Paguei os 15 anos e quando foi feita a conta, estava faltando. Por quê? Porque eu paguei aquilo que não deveria pagar. Por exemplo, 2 meses num mês só. E aí tive que repagar tudo novamente. Depois de colocar tudo em dia, ela deu início ao processo, em novembro do ano passado, como a gente já falou. Mas até hoje, a aposentadoria não saiu. Dona Josefa entrou na fila de espera, que não é pequena. No Brasil, a fila de pedidos de aposentadoria aguardando análise chega a quase 2 milhões de pessoas. Esse número é do INSS, que nos informou que não tem números relativos à nossa região, a Baixada Santista. Recentemente, o governo federal anunciou a contratação de 7 mil militares da reserva para atuar no INSS, para tentar diminuir a fila de espera. Doutor Danilo é especialista em direito previdenciário e está cuidando do caso de Dona Josefa. Ele explica que o benefício já deveria ter sido aprovado faz tempo. Vai ter que entrar na justiça. Na verdade, existem 2 prazos, um de 30 e um de 45 dias. O de 30 é o menor e a gente entende que atende melhor os interesses do segurado. E esse prazo já se esgotou e não houve uma motivação para o prolongamento desse prazo, para a prorrogação. Então já é possível, com base nisso, ajuizar o pedido judicial. Sobre a vinda dos militares para o INSS, o advogado analisa que não é a melhor opção.
O INSS deveria investir em duas coisas, nessa ordem. Primeiro, na informática, na tecnologia da informação. Deveria o INSS, a Dataprev, desenvolverem um software, um aplicativo, onde o segurado pudesse fazer simulações, verificar a validade de tempos de contribuição, de vínculos, e, havendo alguma dúvida, porventura, procurar o auxílio de algum profissional. Outro aspecto é o concurso público, porque nós entendemos que a análise desses benefícios depende realmente de pessoas habilitadas, de pessoas com conhecimento técnico na área da previdência, do direito previdenciário e também com experiência. E a dona Josefa continua aguardando, cheia de esperança. A gente não deve perder a esperança, mas lá no centro do juízo, eu acho que vai demorar um pouco, porque eu vejo a situação dos outros, né? E eu espero que o meu saia logo. Quarta-feira com temperaturas altas e sol em toda a Baixada Santista. Confira na previsão do tempo. Em Santos, o dia será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. No Guarujá, fará sol o dia todo, apesar do aumento de nuvens ao longo do período. A máxima será de 35 e a mínima de 23. Muitas nuvens em Cubatão, mas o sol estará presente na maior parte do tempo. Mínima de 25, máxima de 34 graus. Em São Vicente, as temperaturas giram entre 25 e 33 graus. Não há previsão de chuva. Muito calor e sol em Praia Grande nesta quarta-feira. Os termômetros podem atingir 35 graus e a mínima será de 24. Assim como nas outras cidades, em Mongaguá fará sol o dia todo, mas com a presença de muitas nuvens. Mínima de 25, máxima de 33 graus. No futebol, o Santos venceu a primeira partida no Paulistão. O Peixe bateu o Guarani em Campinas com um gol no finalzinho. A primeira vitória do técnico Gesualdo Ferreira começou com este cruzamento do lateral Felipe Jonathan na cabeça de Arthur Gomes. 1-0 Santos. O Guarani empatou com Rafael Costa de cabeça. A virada saiu nos acréscimos. Jean Mota bate falta e acerta o travessão. Na tentativa de afastar, Pablo faz contra. Final no Brinco de Ouro da Princesa, Peixe 2, Bugre 1. O jogo começou com o Guarani tentando ter um controle maior da posse de bola, ameaçando o Santos. O Santos começou num ritmo um pouco lento. Depois o Santos conseguiu marcar o gol com Arthur Gomes numa boa jogada de ataque, uma boa trama ali, relembrou um pouquinho o time da época do Sampaoli, né? Uma troca de passes, movimentação e cruzamento do Felipe Jonathan, que o Arthur Gomes, que é tão criticado aí pela torcida, acabou fazendo um gol de cabeça. Depois disso, o Santos melhorou no jogo, teve um primeiro tempo ali, um final de primeiro tempo muito bom. Poderia ter ampliado a vantagem e não aconteceu. Na volta para o segundo tempo, o Guarani teve um jogador expulso, o Lucas Abreu deu uma entrada forte no zagueiro Luiz Felipe, acabou saindo do jogo, recebeu o cartão vermelho. Mas curiosamente o Guarani acabou crescendo na partida e conseguiu o gol de empate com o Rafael Costa. O Guarani pressionou bastante, mesmo com um a menos. E mais para o final do jogo o Santos conseguiu retomar o controle da partida e começar a martelar em busca do gol. O gol que veio, o gol da vitória veio numa lance inusitado ali. O Jean Mota cobrou uma falta pela direita, a bola bateu no travessão. O zagueiro Pablo estava ali em cima do lance, né? Estava bem próximo da trave, acabou fazendo contra. No fim das contas foi uma atuação um pouco melhor do que contra o Bragantino, a Red Bull. Mas o Santos ainda está devendo Mas é um começo de trabalho do Gesualdo Ferreira, ainda é preciso ter paciência. Na próxima rodada, o Alvinegro enfrenta a Inter de Limeira, quinta-feira às 7h15 da noite, na Vila Belmiro. O Santos tem uma série de desfalques, né? O Lucas Veríssimo e o Luiz Felipe, que saiu machucado no jogo contra o Guarani. Além disso, o Marinho vai parar durante 6 semanas, ele teve uma lesão na estreia contra o Red Bull. E o Soteldo está com a seleção venezuelana disputando o pré-olímpico. Então o Gesualdo Ferreira vai ter que quebrar a cabeça para montar o time contra a Inter de Limeira, que estreou mal, sofreu uma goleada para o Guarani por 4-0, mas venceu ontem o Bragantino por 1-0. Foi um jogo ali que foi um sufoco para a Inter de Limeira, do técnico Elano, ex-jogador do Peixe, muito identificado com o clube, e vai ser um reencontro aí do Santos contra o Elano e a Inter de Limeira nessa quinta-feira às 19h15 na Vila Belmiro.
Caderno Regional fica por aqui. Você continua bem informado com nossos boletins de notícias e pelo Santa Portal. Amanhã, a partir das 8 da manhã, você confere entrevistas e entradas ao vivo no Bom Dia Cidades com a Natalina Nini. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.